Fala galera, tudo bem? O Manchester United confirmou o acordo com o Real Madrid pela contratação do Varane. Então, automaticamente, essa vai entrar na lista das principais contratações da janela de transferências, porque é uma contratação de peso. É um zagueiro consolidado, é um zagueiro com bastante tempo de carreira pela frente, 28 anos, que tá num nível muito bom. Claro, a gente pode fazer diferentes recortes aí, olhar para a última temporada, enxergar momentos que não foram tão bons assim, mas se a gente olha para o todo, ainda é um zagueiro capaz de render num nível muito bom e que chega pronto. Então é um cara que automaticamente muda o nível da defesa do Manchester United. Então a gente pode olhar para essa transferência do ponto de vista do jogador, que evidentemente foi o que levou o negócio a acontecer, olhar do ponto de vista do Real Madrid, as consequências e até o porquê da transferência acontecer nesse momento, e para o Manchester United, o impacto que isso pode trazer pensando na formação de elenco, na formação de time e até na ambição do clube pensando na próxima temporada. E até porque tudo isso vai trazer à tona outros assuntos paralelos, cada um para sua realidade dentro disso tudo. Então, começando pelo próprio jogador. Varane, com 28 anos, entraria no seu último ano de contrato com o Real Madrid e já tinha manifestado o interesse de sair, ou seja, ele queria novos desafios, queria jogar em outro lugar, não pretendia renovar. Para o Real Madrid passa a ser um bom negócio. Claro, a gente pode relativizar isso. Do ponto de vista técnico, perder o Varane é algo problemático, principalmente numa mesma janela de transferências em que o Sérgio Ramos já saiu. É verdade também que o Real Madrid contratou o Alaba, que chega para ser um zagueiro por bons anos aí pela frente, ainda em altíssimo nível e também consolidado. Então acho até que dá pra gente traçar um paralelo entre um United contratando um zagueiro num nível excelente como o Varane e o Real Madrid contratando um zagueiro num nível excelente como o Alaba, até pela versatilidade, por poder jogar em outras funções. Enfim, já fiz vídeos específicos aqui sobre a ida do Sérgio Ramos pro PSG, a contratação do Alaba pro Real Madrid, mas agora, falando de Varane, olhando para o Real Madrid, significa que o Real Madrid perdeu a sua dupla titular de defesa dos últimos anos. Então são dois pilares ao mesmo tempo. É claro que o status do Sérgio Ramos é muito superior do ponto de vista de liderança, de história pelo clube, do tamanho do ídolo que ele é. Então a saída do Sérgio Ramos naturalmente causa um impacto muito maior. Mas se a gente for falar de ciclo, de idade, o ciclo do Sérgio Ramos era muito mais longo, ele é um jogador mais velho. Então o Real Madrid precisaria olhar para essa renovação como algo necessário. No caso do Varane, nem tanto. O Varane poderia ficar mais 5, 6 anos no Real Madrid rendendo em altíssimo nível como titular. E até por isso o Manchester United consegue um excelente zagueiro. Então, olhando para o Real Madrid, qual vai ser o tamanho do problema em ter que superar a perda dos seus dois zagueiros titulares? Porque já seria complicado substituir o Sérgio Ramos, não é uma sucessão fácil. Agora, perder Sérgio Ramos e Varane na mesma janela, o problema fica em dobro. Verdade, o Militão terminou muito bem a temporada passada. Verdade, o Alaba chega para ser um titular também. Então pode ser uma defesa em bom nível com o Militão e o Alaba, mas não deixa de ser uma experiência, não deixa de ser uma novidade. É uma dupla nova que o Real Madrid pretende formar aparentemente. E acho que ainda tem uma lacuna em termos de elenco. O Real Madrid precisa de mais zagueiros como opção para banco de reservas mesmo, porque já era um setor que vivia no limite quando a gente olhava para essas últimas temporadas. Embora tivesse o próprio Militão como uma primeira opção de reserva pro Varane, principalmente, e o Nacho podendo ser reserva para as laterais e para a zaga. Agora, sem os dois titulares até então, o Real Madrid passa a ter problemas, no mínimo em termos de elenco. Em termos de time titular, tem uma dupla que aparenta ser a aposta para os próximos anos. Vamos ver se vai corresponder. E aí, chegando no outro lado da história. Então, para o Real Madrid, perder o Varane de graça no próximo ano ou conseguir um valor de transferência agora? Optou por vender agora. Então, essa é basicamente a explicação pela qual o Real Madrid aceitou vender o Varane nesse momento. Era interesse do jogador e era interessante para o Real Madrid em termos de finanças também, de receitas, de ampliar e conseguir um ganho em cima de um jogador que poderia sair de graça. Aliás, antes até de ir para o Manchester United, a chegada, o ciclo do Varane no Real Madrid é um ciclo excepcional, não só em termos técnicos, mas como retorno, né? Se a gente for pensar que ele foi uma grande aposta do Zidane lá atrás, não do Zidane treinador, muito antes disso, o Zidane foi quem identificou um jogador com potencial antes mesmo dele se firmar no mais alto nível, sem ter experiência para isso. E aposta na contratação desse cara para o Real Madrid. E ele chega e aos poucos vai ganhando espaço, vai mostrando sua qualidade, atinge um nível muito alto, é campeão do mundo como titular da seleção da França, é bom lembrar disso também, né? Então é um jogador extremamente vencedor e no Real Madrid forma uma dupla de defesa que teve altíssimo nível, inclusive em temporadas de Liga dos Campeões, jogando jogos grandes e bem. Então o Real Madrid conseguiu um ganho econômico ao longo dos anos e técnico indiscutivelmente, conseguindo encontrar um talento, lapidar, explorar do ponto de vista técnico e ainda vender, tendo um lucro em cima disso.
Indo para o Manchester United, é uma contratação de peso, é uma contratação que chega para fechar uma linha de defesa que fica muito mais forte do que parecia até então, né? Quando a gente olhava para o Manchester United nos últimos anos, era muito fácil apontar o dedo para problemas na linha de defesa. E de fato, os zagueiros, principalmente, não passaram essa segurança no Manchester United ao longo dos anos. O Maguire é um jogador importantíssimo, até em termos de liderança também. Não só pelo que o United pagou por ele quando contratou. Então, Varane e Maguire passa a ser uma dupla de zaga que pode atingir um bom nível. O Varane é um jogador que chega para fazer a diferença dentro dessa defesa, em termos de experiência, de equilíbrio, de qualidade, de ser um zagueiro completo em vários aspectos também. Aí você pensa em Wan-Bissaka como um lateral que protege muito bem a linha de defesa e que aos poucos vai tentando se desenvolver no trabalho ofensivo, mas que defensivamente é uma garantia. E do outro lado, um Luke Shaw que recuperou um nível muito alto, né? O Luke Shaw foi durante muito tempo um alvo até fácil por conta das oscilações dele mesmo. Ele teve períodos ruins na carreira, principalmente se a gente pensar desde a lesão gravíssima que ele sofreu contra o PSV lá atrás, atrapalhando a progressão de um lateral que era extremamente promissor quando surgiu e no Southampton jogava muita bola, então fez todo sentido o United contratá-lo, mas ele demorou a ganhar confiança. Só que o Luke Shaw do último ano é um Luke Shaw de um altíssimo nível, é um lateral que faz a diferença, se projetando, atacando, possibilitando variações táticas também para ocupar todo o corredor esquerdo. Então uma linha de defesa com Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Luke Shaw é uma boa linha de defesa. O United não vai poder, entre aspas, olhar para a defesa e falar, aqui tá um problema, aqui tá destoando do resto do time. Não acho que seja por aí, porque nos últimos anos a gente poderia falar, o Lindelof nunca foi o zagueiro que o United esperava, o Bailly nunca foi o zagueiro que o United esperava, até por conta de muitas das lesões. Os garotos que tiveram oportunidades não conseguiram chegar ao nível e à regularidade esperada para formar essa defesa. Mas agora, com Varane e Maguire, acho que não tem muito o que questionar em relação a ter uma defesa sólida. E aí, olhando para um time que tem, do meio para frente, a contratação do Jadon Sancho, já falei sobre ele aqui no outro vídeo quando ele foi contratado. Para mim é um jogador que chega também para mudar nível do ataque. É um ponta driblador com uma margem enorme ainda de evolução, mas já consolidado como um dos principais jogadores, mais decisivos jogadores da Bundesliga nos últimos anos. Um ponta driblador que quebra a defesa, que gera assistências, que cria situações de gol e que tem características diferentes dos bons jogadores que o United já tinha do meio pra frente. Então, é um time que tem Jadon Sancho para uma ponta como esse ponta driblador que cria oportunidades. Um Rashford como um ponta finalizador, um jogador que vai buscar mais a direção do gol, uma definição. O Greenwood com potencial também para subir um degrau, atingir um nível excelente. Um Cavani para o comando do ataque, experiente, que gera jogo ao redor, que faz gols também. Um Bruno Fernandes como uma liderança no meio-campo de um meia que tem chegada, que tem personalidade, que tem iniciativa, que também tem capacidade de decisão. Um Pogba irregular, mas de uma capacidade técnica indiscutível. A gente sempre vai questionar quando ele vai jogar, dá para confiar? Vamos até esperar para ver se ele realmente vai ficar, porque tem as especulações de mercado também envolvendo a possibilidade de saída dele. Mas olhando para esses nomes do meio para frente, o United tem muito recurso para ganhar jogos. E tendo tanto recurso para ganhar jogos, e tendo agora mais recursos para se defender bem, eu não vejo por que o United não deva ser apontado como um time que precisa jogar futebol do mais alto nível. E, consequentemente, ser candidato aos títulos que disputa. O United, nos últimos anos, já reunia bons jogadores em diversas faixas do campo, mas coletivamente nunca foi regular para conseguir disputar, de fato, um título de Premier League. Outros times conseguiram atingir uma regularidade num altíssimo nível, até tendo em alguns setores menos recursos do que o United tem agora. Se a gente for pensar no próprio Liverpool do Klopp, conseguindo ser campeão da Premier League, ou seja, tendo regularidade, aproveitamento altíssimo, um índice espetacular, inclusive, de aproveitamento, ou um Chelsea que investiu para formar um time promissor e que, com uma reviravolta no meio da temporada, com a chegada do Tuchel, conseguiu atingir um nível coletivo muito alto na Champions, sendo campeão europeu. Então, o United passa a precisar ser mais cobrado. O United agora não tem muita justificativa mais para não ser um time capaz de competir com os demais. E aí, o foco fica muito voltado para o trabalho do Solskjaer. Porque ele já teve vários momentos diferentes no United. Momentos de desconfiança, momentos mais animadores, momentos em que a gente enxergava até um bom futebol, ou momentos em que os resultados apareciam sem que o futebol convencesse, mas alguns momentos em que a gente começava a olhar, o time está encaixando, Pogba e Bruno Fernandes juntos, tá dando liga essa dupla. Ou outros jogadores que tiveram bons momentos com a camisa do United, se a gente olhar para esses 2 anos aí. Então, o United já teve faíscas, né, lampejos.
Agora precisa ser um time mais regular. E isso passa muito pela capacidade do treinador em extrair de todo esse elenco. Ah, é o melhor time, é o melhor elenco, tá entre os melhores para disputar a Champions? Ainda não. Mas eu não vejo por que não ser um time para competir contra os melhores, olhando para o elenco que o United tem. Tem carências? Tem. A gente pode olhar para o centro do campo e pensar, uma possível dupla de volantes com McTominay e Fred não é uma dupla do mais alto nível do futebol europeu hoje. Isso certamente não é. Mas olhando para todas essas outras possibilidades, até de variações, de elenco dentro de um campeonato, de uma temporada longa, o United tem sim que ser cobrado como um candidato, como um time que vai brigar, que vai competir, que vai ter regularidade num bom nível. Porque os reforços foram muito pontuais nessa janela, olhando para Jadon Sancho e para Varane, mas são dois caras que chegam mudando o nível do time, mudando o nível do ataque, mudando o nível da defesa. Então acho que não dá mais para se contentar com aquela coisa do o United vai tentar brigar para ficar entre os quatro, porque é um time que não tem um elenco equilibrado, não tem um time equilibrado, então vai ter momentos bons, ruins. Não, acho que agora tem que ser cobrado para brigar por mais, para apresentar um futebol melhor, para competir no mais alto nível, porque chegaram caras com esse status. Enfim, quero saber os comentários de vocês, a impressão de vocês e a expectativa para a temporada, mesmo sabendo que ainda tem janela pela frente, que as coisas podem mudar, pode chegar mais gente, pode sair mais gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.